Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje eu vou falar sobre a verdadeira origem da adultização, que é muito mais simples do que o vídeo do Felca quis apontar. Bom, basicamente, né, como vocês sabem, o Felca fez um vídeo recentemente, né, como muitos de vocês devem saber, sobre o problema da adultização, né, que é basicamente a tendência na internet, que principalmente criadores de conteúdo têm, de iniciar tanto crianças quanto adolescentes em temas mais relacionados à vida adulta, né. E ele mesmo fala no vídeo que ele vai começar com coisas leves e até bobinhas e depois vai escalando e afunilando para coisas mais como um iceberg, né, para coisas mais até criminosas, né, que beiram aí aquela palavra que começa com P, aquele crime que começa com P. E muito bem, né, eu cheguei a ver esse vídeo, eu gostei do vídeo, pra falar a verdade, acreditem se quiser. Só que eu vi o pessoal do AL falando sobre esse vídeo, né, e falando dos problemas principalmente, do discurso anticapitalista no começo do vídeo, que realmente é um discurso que tem muito apelo ao extremo, generalização de caso extremo, apelo ao ridículo, né, e não é realmente uma argumentação, né, ele faz um bullying, digamos assim, né, com crianças cultas. E eu vou te falar a verdade, realmente o brasileiro tem essa cultura de ódio ao empreendedor, mas é muito menos tem muito menos, como que eu posso dizer, maldade do que eles geralmente tentam enxergar, na verdade, né. É porque as pessoas que já têm esse viés, digamos assim, né, de olhar para as coisas de um ponto de vista mais de esquerda, elas tendem a fazer esse tipo de falácia e tentar desmerecer as coisas através de uma ridicularização, né. Então esse tipo de coisa é até um tanto esperado, né, mas não é que que ele tá, assim, colocando no mesmo balaio as crianças coach com a questão mais grave que vem depois, né. E ele tenta colocar muito essa questão como um certo determinismo, um fatalismo da não é classe social, eu diria, mas propriamente do nível de recursos que a pessoa nasce, né, propriamente dita, levando a crer que o pobre nasceu pobre, vai morrer pobre porque sim, né. Enquanto ele usa algumas hipóteses, casos extremos, né, extremamente forçados, dá pra ver, é realmente um negócio muito forçado, que demonstra um certo desespero argumentativo. E que além de usar esses casos forçados, ele também leva aí uma descredibilização provavelmente da ação empreendedora, mas realmente crianças coach pra mim é uma coisa que me incomoda muito. Tudo que remete coach ou alguma coisa que me lembre seita me dá um certo tipo de aversão. E colocar crianças pra querer falar como grandes pensadoras leva a essas coisas cômicas, como o caso do menino do Aristóteles, que eu já tinha respondido anteriormente, de uma maneira até meio passional e um pouco agressiva, mas essa questão das crianças coach tá muito mais relacionada propriamente a essa cultura coach de querer ganhar view a qualquer custo, né, falem bem, falem mal, mas falem de mim, do que propriamente a uma questão de você querer iniciar as crianças na vida adulta. Muitas vezes as crianças e pré-adolescentes, elas mesmas querem ganhar visibilidade na internet, mexem muito com a internet, muitas vezes sem supervisão dos pais, o que leva a esse tipo de comportamento, né. Agora, por outro lado, quando a gente fala porque por conta de desigualdade social, cara, isso daí é besteira. O brasileiro tem essa independentemente das classes sociais, o brasileiro é dinheirista, ele acha que tudo se resume ao quanto você ganha, quanto você consegue fazer, mede o mérito da pessoa pelo dinheiro, mede o valor social da pessoa pelo dinheiro, e não pela intelectualidade, por outras questões. Então isso daí é algo pandêmico não, endêmico do Brasil. O velho sempre falava isso, né, o velho Olavo de Carvalho, caralho, o Olavo de Carvalho sempre falava isso. Ah, não vou ficar medindo palavra também. E esse é um problema de sempre do Brasil, mas também a sexualização e o emburrecimento, as massas sempre foram burras, né, mas assim, mais burras do que as pessoas que têm vocação intelectual. Mas o problema é que a cultura de massa do Brasil, desde Getúlio, que começou com aquele negócio de ser o país do carnaval, futebol e da putaria, a gente se tornou o país basicamente que intensificou uma cultura, não só uma cultura imediatista, isso também muito derivado, né, das políticas econômicas, mas também uma cultura que resume o valor das coisas à temporalidade, às coisas carnais, às coisas desse mundo, às glórias desse mundo. E lógico, né, desde que o mundo é mundo, as massas e o povão sempre valorizaram esse tipo de coisa. Mas a cultura do funk e a não só a revolução sexual, mas a cultura do funk propriamente no Brasil, levou uma sexualização geral da cultura, né. Lógico que existem casos e casos, mas justamente essas culturas de massa e das pessoas, daquilo que é popular, daquilo que é comercialmente popular, levou a uma progressiva sexualização até descarada mesmo, cara. Você vê menina
brasileira de 20 anos que, teoricamente, né, não é uma pessoa que se sexualiza muito nas redes sociais, fazendo meme, fazendo reels com música de funk que falam as coisas mais obscenas possíveis, como se fosse a coisa mais natural do mundo, até menina gringa, é absurdo, assim, o nível da banalização do vulgar e sexualmente vulgar, né, e o quanto isso é levado para as crianças também, você vê, porra, é foda. Você vai na rua, dependendo do bairro que você vê criança dançando música com teor musical extremamente obsceno. "Ah, mas as crianças a gente quando era criança não refletia nisso. Ah, mas antigamente já tinha umas músicas que também já flertava e a gente quando criança não estava nem aí pra isso", não importa. Você tem crianças se envolvendo com coisas culturais, costumes, né, propriamente ditos, né, não aquilo que é culto, aquilo que se cultiva, mas os costumes propriamente completamente obscenos, palavras obscenas crescendo com o imaginário sendo formado na obscenidade, e essa obscenidade vai se levando para uma vida adulta e naturalmente acaba formando, né, acaba influenciando o imaginário para formar adultos ferrados, adultos com problemas psicológicos, não bem resolvidos com a sexualidade, com sua conexão e tudo aquilo que realmente o Felca acertou no vídeo. Embora a primeira metade ele tenha falado um monte de merda e feito bullying com criança, mas, né, querendo ou não, quem faz esse tipo de conteúdo na internet tá sujeito a ser respondido e ficar público para outras pessoas criticarem, né. Então, sobre esse vídeo, no geral, eu vejo que ele identifica a causa errada, porque tá preso a uma narrativa que eu chamo de arquétipo Enem, né, que é bem aquela ideia de, você ter uma argumentação que se encaixaria perfeitamente ao que é esperado de você numa redação do Enem, e não realmente uma investigação propriamente mais profunda da coisa, né. Você tem lá aqueles textos, quem já prestou Enem deve saber, né, que tem aqueles textos de base e você tem que seguir numa linha não só ideológica, mas numa linha argumentativa, que não foge muito lá do texto e da opinião que eles querem que você tenha. Então, foi uma argumentação meio de Enem, aquele papo de, sociólogo e que, é uma questão de desigualdade social que já parte de uma premissa da isoplutonomia, que eu já escrevi um texto sobre isso, que é um princípio normativo da igualdade de riqueza, que é, assim, é uma petição de princípio do caralho. Entre outros problemas argumentativos, mas principalmente apelo extremo. Apelo extremo, ele faz uso no vídeo inteiro do apelo extremo pra descredibilizar realmente as crianças, né, cult mirim, e também apelo ao ridículo, né. E querendo ou não, é uma coisa que eu já falei antes, você não é culpado das suas circunstâncias, mas você é responsável de se manter numa situação ruim, né. É bem aquela ideia de que você tem que focar nos coisas que estão sujeitas a serem meios de ação seus, entende? E não se vitimizar e entrar num determinismo, porque me parece que esse discurso determinista fatalista do Felca no começo do vídeo é um discurso não quero usar o termo vitimista, não é exatamente vitimista, mas é um discurso derrotista, na verdade, né, aceitar a derrota e simplesmente se um discurso de certa forma elitista também, porque o pobre ele não pode ascender socialmente, ou se fosse um caso mais propriamente de um esquerdismo radical, não estou dizendo o Felca propriamente, seria uma solução gnóstica de revolução. Também tem uma certa implícita cosmovisão irrestrita nele, dizendo que basicamente o problema são as circunstâncias, e que as pessoas não são responsáveis nem pelos seus atos, nem pelas nem pela sua situação, digamos assim, né, em termos de riqueza. Então o vídeo dele, ele peca nesses aspectos, mas ele acerta muito bem em denunciar o que ele denuncia, e eu acho que é uma forçação de barra do caralho você querer colocar o Felca como se ele estivesse tentando colocar o empreendedorismo no mesmo balaio que pedofilia, até porque ele deixa mais do que claro no vídeo que aquilo se trata de começar com coisas leves e que não tem nada a ver e que são até engraçadas, embora ele use apelo ao ridículo pra descredibilizar, até coisas propriamente criminosas. E como que ele coloca entrando no mesmo balaio? Ele tá problematizando a adultização precoce das crianças, que é deletéria para o desenvolvimento da personalidade da criança, naturalmente. E nesse ponto ele tem total razão. É isso, espero que vocês tenham gostado, deem like, eu também cheguei a ver o vídeo lá do Peter Jordan sobre isso, que ele fala da questão também da ideologização das crianças, que também eu acho que tá dentro do mesmo balaio, tá dentro do mesmo guarda-chuva do problema de adultização precoce das crianças, não ensina a criança a ter propriamente uma leitura da realidade, ter uma boa formação de interpretação de texto, de gramática, de organização de pensamento, mas quer dar a ferramenta da crítica para uma criança que não sabe criticar e não sabe o que está criticando. E por isso a gente cria uma nação de palpiteiros com base na educação crítica. E é isso. Forte abraço. Hominem nos est, et hominem orium Torino. Não fiquem todos com Deus e assim que possível estarei fazendo, dei aquele gerundismo de telemarketing, estarei fazendo lives novamente. Forte abraço.